Pessoas públicas e instituições estão deixando a rede social X em protesto contra Elon Musk e suas recentes decisões, incluindo a moderação de conteúdo e a influência nos resultados eleitorais dos Estados Unidos. Jornalistas como Mara Gay e Don Lemon nos Estados Unidos, Flávio Gomes no Brasil, o escritor Stephen King e o jornal britânico The Guardian já anunciaram suas saídas do X, e eu vou começar aí com o Rogério Melo Franco aí, as mídias corporativas, né, que são empresas privadas, que têm donos, né, e esses donos têm o seu, né, cada dono tem o seu viés político bem claro. Por que que, na sua opinião, há tanta resistência aí em aceitar que as redes sociais, né, como o X, também possam ter um viés aí definido pelo seu proprietário? Porque basicamente é mídia, né? Então, assim, como o X, né, ou o Twitter, ao longo de sua trajetória, teve um papel, né, de comunicação, principalmente de vias oficiais, né, com o público, né? Às vezes as coisas oficiais aconteciam, né? Anúncios importantes que mudavam, né? A política e a economia e tudo mais aconteciam antes de uma forma oficial no Twitter do que sei lá, pelos meios tradicionais. Então, eu acho que ficou essa ideia de que não teria lado, ou não deveria ter lado, né? Porque é algo mais oficial, é um fórum de debates públicos e não sei o que mais, né? Mas tem que aceitar que, como você falou, né? Nunca deixou de ser uma empresa privada. Nunca deixou de ser, sabe? Então, tudo que é privado, a gente sabe que, cara, não é confiável, né, nesse sentido. Não é, né? Porque existem interesses que permeiam, né, o capital, principalmente, né? Então, era inevitável que, eventualmente, isso aconteceria. Eu acho que com o Musk ou sem o Musk, sabe? Era estranho, na verdade. O que foi bizarro foi o Twitter ter sido considerado por tanta gente uma espécie né, de mídia mundial, né? Nunca foi. É uma empresa privada que visava o lucro, né? Mas agora ficou escancarado e as pessoas estão irritadas, as empresas principalmente. Vini, você acha que esses jornalistas aí que anunciam a saída do X, você acha, né, alegando aí questões éticas, mas eles continuam trabalhando para veículos, né, que têm os seus vieses políticos aí, e também fazem publicidade, né? O próprio Flávio Gomes, que eu gosto do Flávio Gomes, acompanho ele, hoje ele está trabalhando lá na Placar, mas, por exemplo, na própria Placar, e eu vejo o incômodo dele quando eu assisto ao programa o Placar TV, fazendo propaganda da Betano. A Betano, que é uma empresa de apostas aí, patrocina o programa. E eu vejo, ele tem que ler, né, o anúncio, eu vejo o incômodo dele ali, mas ele faz, né? Ao mesmo tempo, no X, ele pô, acha que é muito problemático, não dá para ficar ali. Você vê um conflito ali, você vê uma incoerência, ou eles fazem bem de deixar a plataforma? Ah, eu vejo um pouco de conflito, vejo incoerência também, porque imagina que o serviço que você vai estar utilizando, eh, inevitavelmente vai que principalmente serviços privados, vão ter donos e donos têm ideologias de vida, vieses políticos. Então, você pode estar indo num restaurante que você gostava muito, e você é de esquerda, e você descobriu que o cara é de direita, e ele tem posicionamentos de direita, você vai deixar de ir lá, se aquele restaurante sempre te serviu bem, estou falando daquele serviço prestado, como é o caso do X, do Twitter, como serviço prestado, a plataforma disponibilizando a comunicação que seja feita de maneira mundial, é o que acon para o jornalista eu acho muito complicado isso, cara, falar que não vai usar mais, eu acho que ele vai inclusive perder a nível de dinâmica da notícia, a velocidade que ela chega no X em detrimento da velocidade que chega em outras plataformas.
Então acho que eu acho um contraditório. Eu sinceramente não vejo muita veracidade nisso aí não, porque acho que tá sendo um pouco mais no final vai ser mais realista do que o rei, sabe, cara. Falou: "Pô, o cara tem". Imagina que o cara vai pensar naquilo ali como uma plataforma de comunicação e do momento que aconteceu uma declaração, uma, 2, 3 que sejam, do dono da parada, em relação ao que ele pensa, né, ele não mudou a dinâmica da plataforma, não mudou a dinâmica da ferramenta que ele disponibiliza, que tem o principal objetivo de comunicação. Aí por causa daquele tipo de pensamento, por causa da ideologia do cara, eu não acho que seja esse o caminho e vejo sim como contraditório. Cadu, e esses jornalistas, né, que tem esses americanos que têm um viés mais liberal, Flávio Gomes que é declaradamente progressista, né, o próprio The Guardian, né, lá na Inglaterra, são jornalistas, instituições que defendem, que exaltam a democracia, né, a liberdade, a pluralidade, né, e o X, com todos os problemas que tem, a gente, pô, durante esse ano a gente falou muito sobre esses problemas, é um ambiente democrático. Isso ninguém pode falar, ninguém é censurado ali, fala o que quer. Você não acha que também tem uma contradição nisso aí, pô, de se recusar a participar de um ambiente que é uma instituição privada, mas é um ambiente público, né, de qualquer forma. E eu acho até que uma mídia, um grande veículo de comunicação, com um viés político declarado, ela controla muito mais os funcionários, as pessoas que participam ali daquele ambiente, do que uma rede social, né. Você não acha que tem um conflito aí também? Ah, eu acho, mas eu vou fazer meu papel aqui nesse canal, que é ser o discordador. Eu discordo de tudo, né? Então eu vou fazer minha parte aqui. Tem essa questão aí de você participar de um espaço público, só que desde que o Elon Musk comprou a rede tem uma cara agora. Ela não é um espaço sem cara, é um espaço público, né? É um espaço que tem dono, cara. Tipo, eu vou na casa da pessoa, o cara é um puta bolsonarista. Eu vou na casa dele, ele convida todo mundo, é uma festa lá. Ah, ali tá todo mundo, sabe, num espaço relativamente público, mas ali tem um dono, cara, sabe? Ali que o que vai vingar ali são as ideias do cara. Não são, sabe? A gente vê isso quando o The Guardian lá falou que ia sair da rede, muitas pessoas falam, Globo News, por que vocês não fazem o mesmo, né? Comemorando, fora daqui, esquerdalha, tipo, qualquer pessoa, qualquer veículo minimamente progressista aí é tratado dessa forma, sabe? Como um inimigo que está saindo do meu campo, né? Foi o que o Elon Musk fez com essa rede, né? No exemplo que o Vini deu do restaurante e tal, eu concordo totalmente. Se a pessoa tem uma visão diferente de mundo, se ela tem outro, sabe, outro campo político, ela é dona do restaurante, eu chego lá, ela me atende bem, cara, não tem problema nenhum. Agora, se o garçom chega na minha mesa e começa, pô, Bolsonaro, hein, caralho? É ou não é? É ou não é? Né? Se ele ficar ali buzinando na minha orelha, cara, é que ele não vai me agradar, né? Então, eu acho que a rede tem que ser neutra, tem que pelo menos aparentar uma neutralidade, né? Como essas grandes mídias fazem, cara. A gente sabe que eles têm vieses, que eles têm a opinião política, né? Mas eles têm um véu ali de neutralidade que deixa o negócio um pouco menos escancarado. E na rede social do Elon Musk não tem mais isso, cara. É o cara botando a opinião dele lá. Imagina o TikTok, por exemplo, chega o chinês lá e fala: essa porra aqui é minha. Eu vou falar sobre socialismo aqui para todo mundo, toda a minha base de usuários aqui. Seria um rebuliço, né? Ninguém ia achar isso interessante. Os veículos de direita iam cair fora, com certeza. Né? Por que a gente normaliza a atuação do Elon Musk na rede? O cara é o dono, beleza, só que ele tem que atuar ali, né? Ele tem que estar lá pregando o que ele acredita, né? Não sei se falando com o algoritmo, né? Usando esse veículo que atinge tanta gente para propagar as ideias dele, cara. Então, não sei se isso é interessante. Eu acho que pular fora não chega a ser contraditório, não, cara. Eu acho que a gente tem que buscar mais neutralidade. Mas Eu acho que desculpa, Márcio, eu vai. acho que tem esse o ponto
tudo que você falou é verdade, né? Porque ele é muito atuante na rede, né? E é claro que existe uma manipulação do algoritmo, então tudo que ele posta, por exemplo, aparece para mim. Eu sigo ele lá, mas às vezes coisas que o Rogério posta não aparecem para mim. Então, existe uma manipulação do algoritmo, com certeza, mas ao mesmo tempo, ninguém foi expulso. Essas pessoas estão saindo voluntariamente e o número de progressistas, de pessoas de esquerda no Twitter é alto, né? E as pessoas continuam lá, né? Ao contrário, por exemplo, o próprio Donald Trump, quando o Twitter era comandado por liberais, né? Pelos antigos donos ali, o Trump foi removido da plataforma, né? Num momento ali daquela insurreição ao Capitólio, em que ele, para ser justo, durante aquela situação, ele tweetava para as pessoas terem calma e tal, não era uma coisa, né, naquele momento, pelo menos na plataforma ali, a gente sabe que ele fez discursos e tal, mas na plataforma foi uma coisa mais pacificadora ali, e ele foi removido, né? Então, disso o Elon Musk não pode ser acusado. Ele não expulsou ninguém, esse tipo de movimento ele não fez, né? Pode falar, Márcio. Não, era nessa linha mesmo que eu queria falar, até como o que o Cadu citou ali, que se vai no restaurante, o garçom fica dizendo Bolsonaro, 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 mas o Elon Musk, ele usa, obviamente, a plataforma dele, mas como um uso público, claro que ele vai ter o privilégio de as mensagens dele estar no top de todo mundo. Mas se um esquerdista vai lá e expõe suas ideias, qualquer um, eu acho que não existe alguma forma de bloqueio, como o Diego falou. Eu acho que, pelo menos eu acho, eu não uso, então se eu falar alguma besteira, me corrijam. Não acho que você é bloqueado, que você pode receber algum tipo de influência negativa utilizando essa plataforma. Então, já vou trazer minha ideia aí, eu concordo com o pessoal aí que, cara, é público e o ser humano em si, ele tem o seu viés. Todo mundo, né, cresceu, todo mundo teve suas experiências locais, teve suas experiências familiares. Então, independente se é privado ou público, o ser humano que qualquer atitude aqui, ele vai ter um viés. E não estou falando só político, sim, de toda a vida. Se a gente trazer um assunto do Corinthians aí, a gente vai assistir o mesmo jogo, o Diego vai ter uma avaliação, eu vou ter outra. E é o mesmo jogo, então todo mundo tem um viés. Então, acho que querer sair da plataforma por o Elon Musk ter esse viés, ser tão ativo, né, tendo esses jornais e esses jornalistas, né, trabalhado ou trabalham em jornais que também têm seus viés, muitas vezes declarado, muitas vezes escondido, mas tem sim seus viés. Então, eu acho que no caso do jornalista é hipocrisia. Márcio, e a gente viu que a mídia corporativa perdeu muita credibilidade nos últimos anos, né? E esse ciclo eleitoral nos Estados Unidos mostrou isso, né? Eles estão considerando aqui, os analistas, essa eleição como a eleição dos podcasts. Olha só, você acha que por um veículo como o The Guardian, aí, um grande jornal, sair da plataforma anunciando que está saindo, é uma tentativa de repente cativar o público, tentar recuperar um espaço perdido, aí você acha? E eu acho sim, tem muito a ver com isso, na minha opinião, porque a mídia corporativa tradicional, ela passou, né, maus bocados aí nessa eleição, né, são pesquisas e declarações e análise políticas que passaram longe, mas muito longe do que aconteceu, diferentemente de outras plataformas, como os podcasts, que os podcasts, muitas vezes, analistas políticos, né, independentes ou que não trabalham exatamente para uma grande mídia, né, tiveram bem mais próximo dos resultados, trouxeram análise bem mais fidedignas ao que realmente aconteceu. Então, esse movimento do jornalista, do jornal em si, da grande mídia, começar a sair do Twitter, do X,
por essa tal, né, por essa questão de viés, ele está tentando, né, jogar nessa mídia diferente, nessa outra fonte de informação, a descredibilidade que ela teve nessa eleição. Mas, ó, eu acho importante fazer um adendo, que são os fortíssimos indícios de que o X privilegiou, deu mais alcance, mais força para as vozes a favor do Trump durante essas eleições. Tem investigações seríssimas nisso, né? E já tem indícios bons de que isso aconteceu, né? Isso vocês concordam que atrapalha, né? A sensação de que é um ambiente democrático, né? Se você afoga as pessoas com as vozes que você quer que elas ouçam, né? Ninguém tem tempo infinito para ficar rodando a timeline até chegar à opinião, sei lá, do Guardian, né? Vai aparecer todo o resto antes, né? Então, isso já tá andando bastante a investigação. Se isso for confirmado, eu acho que, né, boa parte dessa defesa que a gente tem falado, né, feito do Twitter, eu gosto muito do Twitter também, né? Poxa, coloca tudo a perder, né? Essa é a minha opinião. E o Blue Sky vem ganhando muitos seguidores, né? Milhões de seguidores aí. Ganhou muitos inscritos ali quando o Twitter foi suspenso no Brasil, né? Mas é um fenômeno que tem acontecido ao redor do mundo, na Europa também, aqui nos Se não Estados me engano, Unidos. tá ganhando 1 milhão de followers, de usuários por dia. Pois é, Um então. número bizarro desse. Impressionante. Impressionante mesmo. Vamos ver. A gente, naquela época da suspensão do Twitter, os milênios geriátricos entraram no Blue Sky e a gente está lá também, né? Ainda não tem o símbolo aqui, porque não é relevante, mas quem sabe, né? Não vão abandonar também. Essa manipulação de algoritmo é o principal problema, mas acho que as outras questões também envolvendo o comportamento desses jornalistas, os locais que eles trabalham, também são interessantes da gente debater, né? O Enio tá falando aqui, não sei das redes sociais, mas o UFC virou um clubinho dessa galera. Trump e Musk na primeira fileira com o Dana White. Pois é, né? Mas assim, é um movimento que, enquanto você tem, por exemplo, Hollywood, né? Os artistas que apoiaram ali em massa a Kamala Harris. Agora tem saído umas notícias aí que muitos receberam grana para participar de comícios e tal. Pois é, diz que a empresa da Oprah Winfrey, né, que é bilionária, recebeu 2,5 milhões de dólares ali para promover um evento da Kamala Harris, né? Relatos aí de que a própria Beyoncé, né, recebeu dinheiro para fazer um discurso de 3 minutos. Então, é complicado também quando ou você tem convicção, né, e dá o seu apoio ali orgânico, ou fica uma coisa meio esquisita. Ao mesmo tempo que tem todo esse movimento dos artistas e tanta coisa envolvendo Hollywood, né, nos últimos anos, o Harvey Weinstein, né, o próprio Jeffrey Epstein envolvido, o Diddy agora, né, com esse escândalo aí, pedofilia. Então, a verdade é que os artistas perderam muita credibilidade. E aí você tem atletas, né? Os atletas do UFC, o John Jones, quando venceu a luta aí no sábado, fez a dancinha do Trump, foi lá, abraçou ele, falou Deu com ele. cinturão para ele, né? Deu cinturão pro Donald Trump ali na plateia, né? Ontem no futebol universitário, futebol americano universitário, no sábado também, molecada fazendo touchdown, dançando, comemorando igual o Trump, na NFL também. Então, você tem uma série de atletas aí, parece que o meio esportivo simpatiza mais com o Donald Trump, e aí você tem essas figuras, o Dana White, né, o Joe Rogan, que a gente falou tanto, foi tão importante, né, desempenhou um papel fundamental aí nessas eleições, não só pelo apoio ao Donald Trump, mas pelas entrevistas que ele fez com várias pessoas ali, o Fetterman, né, que é senador pela Pensilvânia, ele entrevistou o J.D. Vance, que é o vice-presidente. Todas essas entrevistas na reta final das eleições tiveram um grande impacto aí na corrida. Então,
você tem esses movimentos, né, cara, de pessoas aí a favor e contra os dois lados aí dessa moeda que é a política nos Estados Unidos. Mas é isso, né, cara? É o que a gente falou tanto, né, sobre a cultura woke, sobre outras questões aí que as pessoas se posicionam contra ou a favor. Guerras, né? Vários temas aí que foram decisivos nessa eleição. Uma eleição que ainda está sendo analisada, né? A gente mesmo trazendo essas pautas aí durante a semana, a gente ainda está processando muita coisa que aconteceu. É uma eleição que vai ser estudada por um bom tempo, porque foi uma lavada, né? É uma eleição que a gente cobriu essa eleição o ano inteiro praticamente. A gente fez vídeos, né? Eu fiz vídeos com o Rogério, e sempre num tom assim de que, pô, tá muito próximo, tá muito equilibrado. A gente não tinha, né, Rogério, a gente não conseguia visualizar o que ia acontecer e de repente vem um resultado desse, pô, calma aí, cara. Né, É o que eu Rogério? dizia para todo mundo, Por que a as gente pessoas pensou perguntam, assim, né? A gente foi influenciado por quem, né? O que é óbvio, nós somos meros mortais. Como é que eu e o Márcio a gente falava muito que a gente mora aqui, mesmo morando num estado liberal, a gente via um sentimento pró-Trump que eu nunca tinha visto em Massachusetts, Demais, né? demais. Claro, realmente ele teve muito mais votos aqui em Massachusetts do que os republicanos normalmente têm, mas Massachusetts, inclusive, eu trouxe essa informação, foi o único estado nos Estados Unidos em que a Kamala Harris ganhou em todos os condados. Ela ganhou em todos os locais em Massachusetts. É o único estado que votou inteiramente azul. Né, Rogério? Diego, a gente tem que ter em mente também que os institutos de pesquisa e tudo mais, e o próprio Partido Democrata mentiram, né? A gente tem que ter isso bastante claro, né? O Partido Democrata, em particular, afirmou coisas que eram totalmente irreais, né? Então, a gente estava se guiando por informações que eram oficiais, né? Então, é difícil saber, pô, você mora em Massachusetts, mas saber o sentimento lá né, na Pensilvânia já fica difícil, assim, né? Então, é uma coisa que eu respondi para todo mundo que me perguntava, eu falava, pô, Estados Unidos cara, as eleições já são confusas normalmente, né? Nessa situação específica, tá muito mais confuso. Então, é difícil responder o que eu acho que vai acontecer, né? Eu geralmente falava isso, mas eu tinha esperança de que a Kamala ganhasse, né? Eu tinha essa esperança. Porque, não sei por que também. Eu acho que porque essa questão imigratória é muito próxima do meu coração, né? Então, eu realmente acho que esse tipo de discurso, especificamente do Trump, é muito danoso, né? E eu preferia que isso não tivesse tido tanta repercussão no sentimento público americano, mas paciência. Zeitgeist é esse, né? O espírito do tempo é esse. A gente vai ter que passar por isso. Zeitgeist tem um filme. Lembra, Cadu, desse filme? Esse filme mudou nossa Lembro, pô, cabeça muito para bom. sempre. Tá louco. Assistam. Assistam, cara. Pô, mudou minha pessoa para sempre esse filme, cara. É muito bom. Que Só mais, cara? finalizando aí sobre Fala. o X, porque a gente estava falando do X, aí a gente começou a falar de eleições na A América, gente, né, que é um a assunto gente não aguenta. totalmente irrelevante. O X, pelo menos, a gente pode falar que é legal. Cara, no X tem esse ambiente que você percebe que é sem censura, cara. Você tem essa percepção de que as pessoas vão lá, falam o que querem e tal. Só que não dá para chamar de democrático, porque se você tem as pessoas fazendo sucesso lá e tendo alcance por interesse dos usuários, é uma coisa, né? Agora, o alcance ser né, fabricado pelo algoritmo, para que o dono da bagaça seja ouvido, seja lido, né, por todos, cara.
Aí não dá para chamar de democrático, porque ele tem uma voz que está sendo totalmente ampliada para a maioria dos usuários ali. Eu também vejo tudo que é. Eu nem seguia o Elon Musk, aí aparecia as coisas dele para mim, né? Então você vê que a voz dele está sendo divulgada ali para a maioria dos usuários, e a voz de alguém que está ali, né, que não tem esse potencial, vai ser, né, só vai chegar às vezes quando chega em quem está seguindo a pessoa, né, quem tem interesse. Então, nesse ponto, não dá para chamar de democrático, né? E a gente vê que isso acontece, cara. Tem muitos conteúdos que são impulsionados. E para essas mídias como o The Guardian ter resolvido sair da plataforma, porque estava tendo resultado negativo, cara. Porque a gente sabe que eles não estão ligando muito para curso de ódio, para esse tipo de coisa. Se tem engajamento e é positivo o resultado financeiro, eles vão continuar lá, né? Então, se vê que estava sendo negativo, cara, para resolver sair da plataforma, porque, né, e tem aquele conteúdo meio perturbador que a gente vê nos comentários do Twitter, né? A pessoa postando sobre nazismo, conteúdo de pornografia, cara, que é tudo meio que liberado, né? Então, você vê que essas mídias e esses jornalistas também acabam prestando atenção nesses comentários, que às vezes é tanta coisa negativa, tanta coisa tóxica, cara, que não compensa, sabe? Acaba tendo um resultado ruim, né, para o engajamento da própria pessoa. Acho que ninguém sai de uma plataforma se o negócio tá indo bem, sabe? Se tá ganhando grana, cara. Não ia sair, né? Não só por ideologia. Mas acho que não é só uma questão do X, é uma questão do Twitter em si, porque isso já acontecia antes do Elon Musk, né? O Rogério comentou ali que tem indícios de, né, que auxiliou a eleição e tal, e na eleição anterior tem provas, tiveram indícios e provas. Aquela questão da corrupção lá do filho do Biden, aquilo lá não saiu em lugar nenhum. Tem até um vídeo muito famoso, as pessoas pesquisando lá o nome dele, corrupção, não se achava nada no Twitter, né? Então, eu acho que é uma questão de lado, né? Quem tá no Agora, comando. exatamente, quem tá no comando. Bom, agora esse novo dono não satisfaz os meus interesses, então eu vou sair. Acho que não é só uma coisa do Elon Musk, parece, ficou, né? Claro, todo mundo sabe, né, tudo que ele fez, mas também já acontecia isso antes. Eu entendi o que o Marcos falou, não é ninguém tentando lutar para que a rede social seja imparcial, né? O cara tá saindo porque discorda do posicionamento do dono ali, do mesmo jeito que ele poderia pedir demissão. O Flávio Prado, que é comunista, que é altamente progressista, trabalhou, sei lá, no Estadão, entendeu? Na Folha, Mas esse né? tipo de abordagem você tem nas mídias convencionais também. Por exemplo, você não vai ver na Globo nenhuma reportagem sobre a perspectiva dos palestinos. Não vai ver, cara. Zero, É, sabe? É só sobre a perspectiva de Israel. Então, esse tipo de manipulação não chega a ser. Mas Eu isso estou enfiando a minha ideologia na sua foi o que eu garganta, falei sabe? no início. Você não acha que é pior do que na rede social? Porque por mais que exista uma manipulação do algoritmo, você ainda tá lá, você ainda consegue falar e você ainda consegue atingir algum grupo, né? Que voz a gente tem na Rede Globo, cara? Zero, não tem, né? Eu acho que a rede social ainda é menos pior, por mais que ela seja manipulada. Você não acha, Cadu? Por esse lado, sim, mas por outro lado, não, porque o conteúdo que circula no X, cara, é bizarro, sabe? A mídia, a grande mídia, não vai passar um conteúdo nazista, por exemplo, ela não vai passar um conteúdo racista, né? Ela vai te esconder coisas, né? Ela vai enviesar o conteúdo de uma forma um pouco mais, né, com aquele véu, como eu tinha falado, não vai escancarar, né, que tá te enganando, que tá, sabe, tá escondendo de você. Ela vai fazer isso de uma forma que você não perceba, né? Como muita gente não percebe realmente, né? Cadê a notícia falando do que aconteceu na Palestina, né? Sim, Das sim. crianças que morreram? Não Entendi o que existe. você falou aqui, mas o lance, nesse ponto a gente concorda, obviamente, a gente já falou tanto sobre crimes, né, que são como quando você faz apologia ao nazismo, quando você distribui conteúdo racista, você está cometendo um crime, né, a gente já falou sobre isso, o X deixa a coisa rolar ali, crimes acontecerem e não existe punição, né, nisso aí sem dúvidas, assim, mas eu tô tentando separar, é difícil, mas tô tentando separar um pouco
e falar sobre esse aspecto de que todo mundo pode se manifestar ali naquela plataforma, entendeu? Mas Eu acho que a questão o que não é o ideal, envolve assim, necessariamente, desde né? que você não cometa crimes, é legal. Só que esse é o ideal e a gente não está trabalhando Aqui eu com acho o que ideal, passa né? muito por isso, cara, porque eu acho que o limite, né, da liberdade de expressão, vista por certo grupo muito associado ao Musk, né, relativiza esses crimes, né? Então, pô, essas leis estão aí para cercear a voz, né? Então, não tem que ter limite nenhum. Eu acho que e é um papo que, infelizmente, até muita gente da esquerda faz, né? Tipo, pô, precisa não ter nenhum limite, porque se colocar limite, os primeiros que vão ser silenciados vão ser os comunistas, vão ser os revolucionários. Então, cara, é uma discussão que nunca vai acabar, basicamente. Nunca vai. E eu falei desse negócio da Globo, eu entendi o que você falou, Diego, mas assim, justamente nesse ponto, né? A Globo, você não tem voz na Globo, né? No Twitter você pode ter a sua voz ali, ainda que seja para poucas pessoas, na Globo não. Mas digamos que a Globo fala, pô, a partir de amanhã a gente vai dar voz pro povo aqui, vai fazer igual o Twitter, né? Vai ter o programa, a voz do povo. Aí você chega lá, fala o que você quiser. Aí o cara vai lá e mete um nazismo ao vivo para bilhões de pessoas, cara. Entendeu? Tem que pesar isso na balança, cara. O que é melhor, né? A gente não sabe, na verdade. Enganado pela grande mídia ou poder falar qualquer merda? A conclusão é essa. Não sei. Depois de 1 hora falando, a verdade é que eu não sei.